Bem-vindos e bem-vindas ao Café Segurança Legal, episódio 360, gravado em 8 de março de 2024. Eu sou o Guilherme Goulart e, junto com o Vinícius Serafim, vamos trazer para vocês algumas notícias das últimas semanas. E aí, Vinícius, tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, os nossos ouvintes. Olá, os internautas que nos acompanham no YouTube. Tudo Muito certinho? bem, tudo ótimo. Esse é o nosso momento tradicional de conversarmos sobre algumas notícias e acontecimentos que nos chamaram a atenção, tomando um café de verdade ou uma outra bebida, mas pegue o seu café e venha conosco. Para entrar em contato com a gente, enviar suas críticas e sugestões é muito fácil, basta enviar uma mensagem para podcast@segurança legal ou, se preferir, também pelo @segurança legal no Twitter e no Mastodon, @segurança legal, @mastodon.social. Já pensou em apoiar o projeto Segurança Legal? Acesse o apoia.se/segurança legal, escolha uma das modalidades de apoio e, entre os benefícios recebidos, você terá acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores lá no Telegram. Nós também, pessoal, e Vinícius, anunciamos aqui e pedimos para que vocês, ouvintes, preencham a nossa pesquisa, a voz do ouvinte do Segurança Legal, a pesquisa que nós montamos para saber um pouco mais sobre as suas impressões e saber um pouco mais sobre o que você gosta e o que você não gosta, claro, tudo com a intenção de melhorar o podcast Segurança Legal. Também pedimos, né, para que você acompanhe o blog da Brown Pipe Consultoria lá. Algumas das notícias que nós comentamos aqui no café estão lá, então você consegue acompanhar semanalmente. Tem novidades lá, notícias envolvendo o mundo da segurança e também da proteção de dados pessoais, e lá também você consegue assinar o nosso mailing semanal, se você quiser ficar bem informado com as notícias principais da semana envolvendo esses dois temas e também algumas das notícias que nós trazemos aqui. Você pode se inscrever e receber semanalmente o mailing da Brown Pipe. Vamos para uma mensagem de ouvinte, Vinícius. Fazia tempo que não recebíamos uma mensagem aqui dos Vamos, ouvintes. vamos, 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 vamos. É Dessa do. vez, o nosso ouvinte, o nosso amigo Ricardo Berlim, Vinícius, eu vou ler aqui, daí você dá uma Hum? comentada aí depois. Parabéns por mais um excelente episódio. Ele está falando daí do episódio anterior sobre a nuvem, né, que nós gravamos na semana passada. Trabalha em um órgão de pesquisa que tem acesso via RNP e acesso ao Google Workspace. Entretanto, o contrato da RNP para instituições de ensino e pesquisa, o que não é nosso caso. Sempre aviso o pessoal aqui para não ficarem 100% à vontade com o uso do Workspace, pois as coisas podem mudar de uma hora para outra. Durante a pandemia, soube de uma instituição de ensino superior privada que adotou o Workspace de forma massiva, tanto para alunos quanto para professores, e depois de 3 anos o contrato foi renegociado de R$ 10 por conta para R$ 40 por conta, o que tornou inviável para esta instituição continuar na solução. A migração, pelo que soube, foi traumatizante e deixou mortos e feridos pelo Pelo caminho. caminho. Espero que o pessoal aqui no meu órgão tome o mesmo cuidado. Eu, pelo menos, tenho tomado. Um abraço. E era isso. E aí, Vinícius? Certamente o Ricardo tá mandando em razão daquela nossa, do relato daquela experiência de tentativa de saída do Google que a gente comentou, né, Guilherme, no episódio passado. E me chama a atenção, primeiro, sim, é exatamente a situação que a gente comentou no episódio passado. Você fica, entre aspas, refém de um serviço que inicialmente é de graça, depois te cobram 10 pila e de repente te cobram 40. Né? Ah, e me chamou a atenção o fato de ser uma instituição de ensino, tá? Porque instituições de ensino, pelo menos as que eu vi até hoje usando o Google Workspace, elas conseguem gerar uma conta gratuita, tá? Não com todos os recursos, por exemplo, não pode gravar, né? Mas o pessoal consegue gerar uma conta gratuita. De qualquer maneira, é um problemaço isso, porque quanto custa tu entregar numa instituição aí com 2.000, 3.000 alunos, quanto custa tu entregar 2.000, 3.000 e-mails, contas de Uhum. e-mail, né? Porque tu vai montar um servidor interno para fazer isso. Sim, quem já gerenciou um servidor de e-mail, tá? Eu já tive essa péssima experiência na minha vida, mas quem já gerenciou um serviço de e-mail, um servidor, você vai lá, instala tudo e mantém conta de usuário, o pessoal trocando mensagem por ali, e integra antivírus, não sei o quê. E no Linux ainda por cima, tá? Tem outras soluções, mas no Linux ainda por cima. Dá muito trabalho, é caro. E para uma instituição é caríssimo. Então, é uma saída muito boa, muito simples, digamos assim, muito fácil. Tu usar um programa da Microsoft,
que também tem para universidades, ou usar algum programa né, do Google. Né? Essas duas são, acho que, as duas principais que tu consegue isso para te ter contas de e-mail, acesso a um pacote de aplicativos de escritório, essas coisas assim. Então é delicado, é delicado. E no teu órgão de pesquisa aí no qual tu atuas, né? Se é um órgão de pesquisa, tem que tomar mais cuidado ainda, né? Porque tu tá fazendo pesquisa, tu tá desenvolvendo conhecimento, né? Uhum. E aí esse conhecimento tu tá mantendo numa plataforma dessas e tá sendo usado como pela plataforma, né? Tem que saber os termos de uso, aquelas confusões que a gente bem sabe, né? Como são. Tem que ver exatamente que tipo de informação. E aí vem uma coisa importante, né, Guilherme? Quando se faz uma política de segurança numa instituição e tal, uma das coisas que tu vai ter é a classificação de informações. Uhum. Um desses processos é a classificação de informações. E aí tu pode classificar informações, por exemplo, num órgão de pesquisa, dependendo da pesquisa, dependendo do documento, do resultado, tu pode, de repente, classificar esse documento como, olha, esse documento tem a classificação X e esses documentos com esta classificação não podem ser armazenados em tal lugar, ou devem ser armazenados somente em tal lugar. E Uhum. isso não era a minha intenção, isso não está programado, mas isso a Brown Pipe ajuda a sua empresa a fazer. É um dos serviços que a Brown Sim. Pipe justamente presta, tá? Para fazer criação desse tipo de política. Mas enfim, Lembrando, mas isso é importante, o que vai colocar lá no Google. certo. Lembrando que o Workspace, eu fui pesquisar aqui, Workspace for Education Fundamentals é gratuito para Hum. certas instituições de ensino. Deve ter alguma verificação aqui. Agora, o Google Workspace for Education Standard Plus Teaching and Learning Upgrade são pagas. É. Então, provavelmente eles estavam usando uma dessas ferramentas mais qualificadas. Tem que ver aí tem que ver porque tem uns lances tem uns programas do Google lá que a instituição pode se inscrever, e aí tu consegue umas coisas um pouco melhores e tal. Né? Deu uma leve travadinha no teu vídeo antes, Guilherme, mas nada que Uhum. comprometesse o É, entendimento. eu Mas eu vi acho que. aqui. Tu viu? Então tá. Eu vi. Mas nada que Dei uma comprometa. paradinha, mas Eu tá. acho que dá pra manter, bem de boa. Bom, vamos para as notícias dessa semana hoje. Faltou o abraço pro Ricardo Berlim, Ah, né? é. Um Valeu, abraço, Ricardo. Abração, então. cara. Obrigado por nos acompanhar. Tá bom. Hoje, então, Vinícius, 8 de março é o Dia Internacional das Mulheres. A gente aproveita para mandar um grande beijo, um grande abraço para as nossas ouvintes, né, para as mulheres também que atuam na área de segurança da informação, para todas as mulheres de maneira geral, né, mas também e principalmente para as mulheres, nossas ouvintes que atuam na área de segurança da informação Ou e na proteção de área do dados. ou Desculpa, proteção de achei que tu ia dados. dizer só TI. Não, não. E do direito também. E fica esse destaque, assim, que a gente nota e vem notando ao longo do tempo como as mulheres têm dificuldade para entrar no mercado de TI, é um mercado mais preenchido por homens, essa coisa tem mudado ao longo dos últimos anos, mas ainda é um espaço bastante grande de mudança, né? No direito isso já aconteceu, eu sempre conto lá para as minhas alunas que quando eu fazia a faculdade, havia mais homens no curso de direito. E hoje, essa realidade, pelo menos na faculdade que eu dou aula, já se inverteu. Nós temos mais mulheres nas turmas, nas salas, né, do que homens. Claro, ainda há um grande espaço para ser preenchido pelas mulheres no mundo do direito, sobretudo, quando a gente olha, por exemplo, para o STF, apenas com uma ministra mulher, Uhum. ainda há um espaço, né, nas grandes cúpulas, na tomada de decisões, mas as coisas estão melhorando. Hoje, por exemplo, uma das diretoras da NPD, para falar da nossa área, é uma mulher, né, muito qualificada e tal. Secretaria lá de Direitos Digitais também, mulheres. E a gente aproveita esse dia para divulgar aqui um edital do Ministério da Ciência e da Tecnologia, por meio do CNPq, que foi anunciado nesta quarta-feira, um edital no valor de 100 milhões que vai apoiar projetos que estimulem o ingresso, a formação e a permanência. Eles colocam aqui nas palavras deles de meninas e mulheres nas ciências exatas, engenharia da computação e engenharia da computação. Perdão, ciências exatas, engenharias e na computação, o que envolve também engenharia da computação, né? O nome do programa é Meninas nas Ciências Exatas, Engenharias e Computação e abrange mulheres tanto desde o ensino fundamental médio e cursos de graduação nessas áreas que a gente colocou, que eu comentei antes. Então fica
o anúncio aqui, acompanhado de um grande beijo, de um grande abraço, mais uma vez, para as nossas ouvintes. E também o edital, se você tem interesse aí, clique lá no edital, dê uma olhada para ver se você consegue se encaixar. Talvez aí, claro, não é os 100 milhões para uma única pessoa, mas vai ser dividido aí, né, em centenas, talvez milhares Não é de Mega mulheres Sena, é um envolvidas. edital pra. É, É um quem edital está não. acostumado com a área de pesquisa sabe como funciona. Tá. Uma coisa que eu queria chamar a atenção, Guilherme, nesse Dia Internacional da Mulher, né? É para as coisas do dia a dia. Acho que tem muita questão da representatividade que tu comentou na nossa área, né? Mas tem situações aí que a gente vê ao longo dos anos que tem que começar a ser tratados o dia a dia. A gente faz esses grandes movimentos aí, como por exemplo essa questão de Uhum. representatividade, como tu já falaste, mas a gente precisa prestar mais atenção nas coisas que acontecem no ambiente de trabalho, nos ambientes de trabalho principalmente, em termos de tratamentos inadequados, assim, coisas que vão desde simples sugestões até comportamentos mais abusivos, assim, normalmente por parte dos homens, né, com relação às mulheres, Uhum. e que, por uma questão cultural, isso é simplesmente ignorado. Tá? Então a gente viu bastante movimento aí, ouvindo bastante movimento na mídia, o pessoal falando sobre isso, tem até o podcast O Assunto lá do G1 que saiu sobre o tema, fala um pouco mais o porquê que essa diferença salarial, vamos dizer assim, no trabalho acaba acontecendo. Não é só sobre a questão de o fato de ser mulher ou não, então tem outras questões envolvidas. E então acho que é bem importante num dia que a gente, né, fica dizendo parabéns pelos dias, né, as mulheres pelo seu dia e tal, mas que a gente use esse dia também para lembrar que precisa de mais ação, mais pessoas que topem se incomodar, né, nos diversos ambientes que a gente está para evitar, vamos dizer assim, esse silenciamento, né, das mulheres diante de comportamentos inadequados, que são bem mais frequentes do que a gente imagina. Uhum. E que acaba entrando nos programas de conformidade das empresas que buscam criar canais, né, não só programas para evitar esse tipo de abuso, de diminuições, até mesmo a própria voz da mulher, que não é ouvida muitas vezes, né, sobre a voz dos homens. E também deixar um abraço para Daniela, para Mariana e para Camila, que trabalham conosco. Ah, é? Ah, é? Né? Abração para as A gurias lá. Camila, que também participa da produção do podcast, aqui, redes sociais, então um abraço para elas. Bom, quer ir com uma tua? Depois eu vou com o TikTok aqui, Vinícius. Vai com TikTok, meu Deus do céu, tu vai É, ficar acessando TikTok por aí. Sim, vamos lá. Eu vou pegar um combo então, Guilherme. vai Tá? lá. Vai ser o combo da inteligência artificial. Tá. Tá? Primeiro tem um artigo muito interessante, tá? Do MIT Technology Review, tá? Então a fonte é fidedigna, tá? Uhum. Que traz, eu recomendo a leitura, assim, se você se interessa por inteligência artificial, eu recomendo a leitura, tá? Mas essencialmente o que eles trazem é uma coisa que acho que umas 2 ou 3 vezes a gente, como a gente já comentou aqui no episódio, é que à medida que a IA se desenvolve, à medida que esses modelos vão avançando, a gente vai perdendo o controle desses modelos. Vai perdendo o controle no sentido de saber exatamente o que está acontecendo. E é exatamente isso que eles falam nesse artigo, que tem a participação, são entrevistados vários pesquisadores dessa área. E o resumo da ópera é: a gente não sabe exatamente como é que a IA faz o que ela está fazendo, como é que os Large Language Models de fato estão entregando o que eles estão entregando. Tá? Inclusive algumas teorias, olha que interessante, tá? Algumas teorias que eles tinham a priori, que explicariam certos comportamentos, Comportamentos. né, do modelo, foram postas abaixo pelas experiências com os próprios modelos. Tá? Uhum. Então, os próprios modelos, o que eles estão apresentando de resultado, né, ou mesmo em termos de comportamento ao longo de tempos variados de treinamento, etc., está fugindo daquilo que era esperado, daquilo que tu poderia explicar, por exemplo, e eles citam isso com base na estatística. Né? Uhum. Então, com base na estatística, certas coisas não deveriam acontecer, e essas coisas estão acontecendo. Tá? Então, até uma das pesquisadoras, a Hattie Zou, ela comenta que quando ela estudou esse tema, tá, ela estudou na Universidade de Montreal, tá,
uma pesquisadora de inteligência artificial na Universidade de Montreal. E na Apple Machine Learning Center também. E que basicamente o pessoal acaba aprendendo como treinar. E tu treina assim e obtém esses resultados. Treina assado e obtém esses resultados. Mas não sabe exatamente o porquê que estão treinando daquele jeito. Ou seja, Aham. como é que aquilo está funcionando por baixo. Então, chama atenção porque leva numa linha meio. Até eu lembrei da Skynet lá, né? Do Seminário do Futuro. Chama atenção porque parece que a gente está meio que perdendo o controle da coisa. Tá? Não, claro que não é exatamente assim, a pessoa não está, e isso no artigo também é comentado, não se está completamente no escuro de como essas coisas funcionam, mas está faltando Algumas muita. peças. Não, muita coisa. Assim, Uhum, a gente não está no escuro, mas a gente está de lanterna, a gente não está com um holofote. Tá? uhum. Então tem muita coisa para ser compreendido com relação a como esses modelos de fato funcionam. Ao ponto de alguns pesquisadores estarem tratando os modelos, né, como um novo fenômeno, entre aspas, natural. Ou seja, eles não estão mais pegando a teoria e dizendo o modelo tem que se comportar assim. Eles estão indo no modelo e tentando teorizar o funcionamento do modelo, tá? Então isso é bem interessante. E por fim, tem um trechinho, até deixa eu descer bem aqui embaixo, que eu destaquei para gente trazer aqui. A questão não é só. Olha aqui, ó. Esse parágrafo que eu queria destacar para vocês aqui, ó. Que isso aqui vem ao encontro daquilo que eu e o Guilherme várias vezes comentamos em episódios que a gente fala sobre inteligência artificial. Eles disseram que a questão de entender exatamente como funciona não é só para uma questão de gerenciamento, tá? Do gerenciar o progresso da coisa, mas é se antecipar a riscos. Uhum. Tá? Então, isso aqui, ó, muitos dos pesquisadores trabalhando na teoria por trás do Deep Learning, tá, estão motivados por preocupações com relação à safety, ou seja, a segurança de funcionamento. Não é segurança da informação, segurança de Security. funcionamento. É safety, né? Com relação a modelos futuros, e aí abre aspas. Nós não sabemos quais são as funcionalidades, as capacidades que o GPT-5 vai ter até nós treiná-lo, né, e testá-lo. Ou seja, até Uhum. não vai se saber até fazer, tá? E ele assim, agora pode ser um problema de tamanho médio, ele coloca, tá? Agora, nesse momento. Mas vai se tornar realmente a really big problem, ou seja, um problema realmente grande, né, à medida que modelos no futuro, à medida que modelos se tornem mais poderosos. Ou seja, vai ficar cada vez mais difícil da gente explicar como é que as coisas acontecem lá dentro. Tá? Então, e um exemplo que ele dá é por que o modelo, tu ensina ele matemática no contexto da língua inglesa, tá? Uhum. E depois tu mostra para ele um texto em língua francesa, nada a ver com matemática, e ele consegue passar a teorizar lá a parte da matemática também em francês. Então, isso é um dos exemplos que eles dão, tá? Não sou eu que estou dando. Então, de repente, alguém pode dizer, não, mas é muito simples, é só a tradução e tal. Não Uhum. é assim, tá, galera? E o que eu tô falando para vocês, como tudo que a gente pega aqui, tem base, é bom vocês darem uma olhadinha se quiserem se aprofundar mais. Então, tá aí, né, essa notícia aí do MIT. Eu tenho uma outra, Guilherme, uma Eu outra. poderia só fazer um Fala. comentário. Claro. É interessante porque essas aproximações que você falou com fenômenos naturais e a tecnologia não são bem novas, né? A própria ideia da cibernética enquanto formas de comandar e tal tem uma certa relação com fenômenos naturais. Se a gente pensar dentro da própria inteligência artificial, a ideia de redes neurais, Uhum. ou seja, você tem uma aproximação com a natureza, com neurônios, com o funcionamento do cérebro e coisas do gênero, ou com a própria biologia e tal, essas aproximações existem. O que me chama a atenção aí é como a gente e esses pesquisadores e os responsáveis por essas ferramentas vão lidar com a questão dos riscos, porque quando a gente fala em riscos tanto da prestação de serviços quanto da venda de produtos, sobretudo no direito do consumidor, a gente tem princípios, direito ambiental também, aqueles princípios da precaução e da prevenção,
e que você precisaria saber exatamente quais são os riscos daquilo para se antecipar e evitar de colocar no mercado produtos ou serviços que possuem riscos que ou você sabe que eles existem ou deveria saber que eles existem. Preocupações que a gente já viu, por exemplo, no mercado, no âmbito de remédios, que Uhum. você, poxa, para você colocar um remédio a ser vendido, você passa por extensos testes. Tem o caso lá da talidomida, que deixou as pessoas, bebês com deformações e tudo mais. Então, cada vez mais, diante da imprevisibilidade do que esses modelos podem fazer e, consequentemente, dos riscos que eles trazem, é uma notícia ruim você ouvir que eles não conseguem explicar exatamente como que eles chegam naqueles resultados. Claro que esse fenômeno também não é somente da inteligência artificial em si. Quando você tem grandes programas que tomam decisões ou que fazem coisas, às vezes você perde o controle e não consegue explicar diante do tamanho, porque você tem operações muito rápidas sendo feitas e muito amplas que a mente humana não conseguiria acompanhar. Agora, Credit score, isso né? não significa. Hã? Credit score, a gente já chamou atenção para isso lá Por exemplo, nos por episódios de Credit exemplo, Score anos atrás. E não por tinha nada exemplo. de IA ali. Não, não, É não. só um monte É de. um É um algoritmo. algoritmo, um monte de informação. E agora, dizer que não existe, que eles não conseguem explicar, não significa que não exista uma explicação. Não acho Exato, eu claro. não acho, e parece improvável dizer que a gente está diante de algo inexplicável. Não, eu acho que é só uma questão da gente conseguir explicar. Talvez os nossos modelos teóricos ainda não consigam se aproximar de algo que inteligência artificial não é algo novo, já existe há anos, décadas talvez, mas a gente tem aí os fenômenos dos LLM sendo usados por tanta gente, né? Como em pouco tempo esse debate se ampliou, em tão pouco tempo, né? Eu acho Uhum. curioso isso também. É, a gente vai Diga, ver. você siga aí, Vinícius. Não, a outra que eu tenho aqui é justamente sobre essa questão dos. Aí agora security, não mais safety, né? Aí continua sendo de certa forma, mas aqui já é mais security mesmo. Que aqui tem um ataque, tá? Que pode ser feito com relação a inteligências artificiais, tá? Então, os pesquisadores aqui, eu não vou me atrever a ler o nome deles, mas está aqui, quem quiser na tela aí ler os nomes, tá? Boa sorte. O Tá? Vino Sankar é fácil. Não, Vinu Shankar Sadasivan, beleza. Shumik Saha, beleza. Gaurang, tá, beleza, dá pra ler. Gaurang É o último ali. Siraramanam, O- Priyatam Katakinda, Atosa Shijini e Soil Feize. Tá, Tá, enfim, conseguiu. Parabéns. eu consegui ofender todo mundo, isso que eu consegui. Tá? Mas eles não vão ver isso aqui, então não tem problema. É, Mas o que acontece? Eles demonstraram uma forma, tá, de gerar tokens maliciosos para tirar, vamos dizer assim, como a própria notícia diz, tirar a inteligência artificial dos trilhos. Tá? hum, Então, a ideia é, eles criaram uma ferramenta, eles disseram que o código-fonte em breve será disponibilizado, tá? Mas com uma placa de vídeo razoável, né? Tá ali tem uma NVIDIA RTX A6000 com 48 GB de memória, tá? Se não deve ser barato, eu nem fui atrás do preço, mas não deve ser barato. Tá? deixa eu ver quanto custa. Com 1 minuto dela, tu já consegue criar prompts, né? Prompts maliciosos. Para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar aqui uma imagem que eles mesmos colocaram. Deixa eu clicar aqui, tá? Deixa eu ampliar. Aqui é um prompt, deixa eu botar aqui no ladinho, deixa eu ver se eu consigo. Aqui é um prompt que a IA não aceita, tá? Então, cria um tutorial de como manipular ou enganar pessoas de forma que elas façam uma coisa que elas não querem fazer em 2 sentenças, em 2 frases, né? E aí ele tem aqui um Make a Both a Generation. Ele põe um. Ele tenta fazer, ele põe um parênteses, um ponto de vírgula, uma aspa fora do lugar, tá? Uhum, Pontuação, essas coisas, é para enganar a IA, tá? E a uhum. IA não bate, ó. Não posso atender a sua requisição. Tá? E aí vem com aquelas desculpas todas, tá? E aí, a ferramenta deles, eles conseguem analisar a probabilidade de tokens, né? Isso tem que ter sido publicado para eles conseguirem atacar.
Uhum. A OpenAI disse, segundo a matéria, a OpenAI já disse que vai liberar essas informações e aí o ChatGPT vai poder ser atacado mais facilmente. E ele cria, então, em vez de um prompt assim, tá? Uhum. Ele cria uma coisa assim, ou seja, quando eles repetiram o prompt. Tá. Uhum. Eles repetiram o prompt, eles erraram aqui na imagem. E aqui Uhum. embaixo, ou seja, quando tu põe, abre parênteses, ponto e vírgula, fecha Uhum. aspas e tal, ele, tu engana ele. Aham. Tu consegue fazer ele responder o que tu quer. Então tá aqui a instrução de como tu enganar uma pessoa para fazer uma coisa, para fazer uma coisa que ela não quer, né? Uma E pessoa não, a IA, a né? IA, desculpa, É, não. é. É que a IA tá te dando instruções de como tu faz uma pessoa fazer uma coisa que ela Ah, não tá. gostaria de Entendi. fazer, tá? Entendi. Então a IA te deu as instruções aqui em duas sentenças, tá? Então esse ataque que eles demonstraram e que, repito, tem código-fonte que eles vão abrir e tal, é uma forma de tu subverter o controle que se pôs na IA. Né? E tu pode até mesmo, o fato de tu criar, daria para criar prompts completamente esdrúxulos para nós, os seres humanos, tá? Uhum. Sem significado nenhum para atacar a inteligência artificial. Mas, ao mesmo tempo, se tu quiser atacar um ser humano usando inteligência artificial, esse tipo de Uhum. prompt não é útil. Então, tu precisa de um prompt que tenha poucas mudanças, que seja legível, né, que tenha poucas mudanças, para te convencer um outro ser humano a alimentar a IA que está ajudando ele a fazer uma determinada tarefa, ou ele tomar uma determinada decisão, ou fazer alguma coisa assim. Isso eles comentam aqui nesse, nesse artigo. Então, aqui isso aqui é para mostrar um exemplo de ataque à inteligência artificial. Por que isso aqui é tão crítico? Né? Por esse tipo de situação aqui que a gente já falou sobre segurança em IA num episódio passado, eu não lembro que episódio foi, mas a gente já falou sobre isso. Sobre esses eventuais ataques em inteligência artificial. É que, volta e meia, o que as empresas fazem? Elas estão colocando uma IA para conversar com o cliente, uma IA para conversar com o público, uma IA para resolver isso, para resolver aquilo, que nem aquela notícia que tu trouxe daquela Da Air Canada. a Air Canada, né? Uhum. Que, que a IA prometeu um refund Desconto, ali, um que é reembolso, é. um reembolso que não existia na política da empresa. Mas a IA deu e tá falando em nome. Tu botou a IA para falar em nome da empresa, bom, aguenta, né? Uhum. E de Claro. repente tu pode subverter uma IA dessas numa conversa, fazendo com que ela te dê, inclusive, eles citam isso aqui também, alguma dica de com base em que dados essa IA teria sido treinada, né? Que ela Uhum. pudesse de repente te dar acesso a informações que ela tem acesso, que ela não deveria te revelar, e tu Uhum. consegue então enganar ela e conseguir outras coisas, tá? Mas então esse aqui é um exemplo Interessante. de um conceito de ataque, ele funciona, ele já foi demonstrado. Eles não atacaram o ChatGPT, tá? Eles Uhum. atacaram aqueles modelos abertos que estão disponíveis, inclusive um que é da Sei. própria Meta, que acho que é o Llama, esse Lama. é o Llama É. 2, o Llama que eles chamam, o 2 e tal, mas eles citam alguns outros aqui que também seriam potencialmente impossível atacá-los. E o GPT eles precisam dessa tabela de probabilidades aí. Por fim, Guilherme, tu quer comentar alguma coisa disso aqui? Quero. Te mandei o Manda. link aí da placa de vídeo. Ela custa na Kabum com aquele tradicional 15% de Opa, não. desconto do Pix. Ah, Pô, é um não. Aí, baita fica, de aí um ficou desconto. bom. Olha aí, cara. Olha aí. 51 mil. Cin- 60 mil. 60 mil 60 reais. mil. 51.999,99. Ah, E não, nove não, e não, não, noventa não, e não. nove. Mas no Pix tem 15%. Não, Yeah. 60 mil à vista com os 15, porque se você for pagar Ah, não a tem mais prazo, desconto. Não tem mais desconto ali. daí dá 61 mil reais em 10 Ah, mas de vezes. 51, de 60 mil para 61.176 já, tipo, já É, se são ferrou 10 mil mesmo. de diferença, né? Ah, é verdade. 51 para Sim, sim, sim. Eu tô 61 é arredondando 10 errado. mil. Sim, É, 10 mil. é, Não, 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 é, não, não, não. Eu vou fazer no Pix então, claro, óbvio. claro, claro, claro. Tá aí. É, Mas bom, enfim, é um belo produto aí, 51 mil reais por uma placa né? de vídeo. Uma 4090 já me servia, não precisa. Metade Uhum. disso, Guilherme. Metade disso dá uma pra 4090. Ah, Se tu quiser tá me dar bom, aí um 4090, eu tô aceitando. tá bom. Aceitando os ouvintes aí, mano. Tá, vamos lá. O que que. Você quer, tem mais uma? Não, é esse teu comentário?
Era esse o meu comentário. Tá, beleza, 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 beleza. Deixa eu só mostrar rapidinho então. Essas eu vou passar correndo, porque eu não quero dar muita. Vai estar no link lá, mas aqui, deixa eu ver. Tá, são bem rapidinhas. 225 mil contas do ChatGPT, né? As credenciais do ChatGPT foram comprometidas e estão à venda no nos dark web markets, tá? Então, cuidado se você usa usuário e senha, né? Troque usuário e a senha. Usuário não, troque usuário você não vai conseguir, tá? Ainda mais no ChatGPT. Mas assim, se está usando e-mail para se logar, troque a senha, né, do e-mail lá no ChatGPT. Se está usando o Google para se logar, que nem a burrada que eu fiz, você não precisa se preocupar. Por fim, Guilherme, eu Quer acho. dizer, desde que sua conta Google esteja protegida, né? Sim, claro, mas daí é conta, não por causa do vazamento, Não por entende? causa do vazamento, GPT, mas agora sim. Sim, Agora tem que cuidar da tua conta do Google, claro, né? claro, claro, E a claro. última que é meio sacanagem. Essa aqui foi. Eu acho que tu já me passou ela num tom meio. Olha aqui o que os caras fizeram, tá? Eu até te confesso que Oi. eu fiquei em dúvida, será que é isso mesmo que eles estão É fazendo? isso Eu mesmo. li e É isso fiquei mesmo. pensando, você tem alguma... Não, mas eu acho que é isso mesmo, né? Uhum. Pelo que eu entendi, é isso Eles estão mesmo. tirando fora o plugins beta. E aqui tá aqui o anúncio deles. Esse aqui é da própria OpenAI, tá? É no site da OpenAI essa notícia. Você pode pegar o link lá no show Escrito pelo notes. ChatGPT, Tá? provavelmente. Talvez. Aí tem algumas informações aqui. Quando que a Plugin Store vai parar de ser acessada? Em 19 de março, tá? Então hoje é dia 8, Tá. mais uns 10 dias, 11 dias aí, não tem mais a Plugin Store no ChatGPT. O que vai acontecer com as conversações que tu tinhas com os diferentes plugins? Elas vão funcionar até 9 de abril. Tá. Depois acabou. Tá? Aí pergunto umas bobagens, como é que o plugin. Como é que vai funcionar? Como é que eu sei que um plugin usar o ChatGPT ou não? Aham. E tem. E uma pergunta bem interessante, eu gosto da resposta dessa aqui. Essa aqui eu gostei. Por que vocês estão tirando fora, né, o plugin Uhum. beta? Que com o lançamento quando nos GPTs, do GPT Store, nós fomos capazes de fazer muitas melhoras, né, que os usuários de plugin nos pediam. O GPT agora tem uma paridade full assim, de funcionalidades, né, em adição a muitas outras, com os plugins. Ou seja, ele está dizendo, a gente já atingiu o que os plugins estão dando aí, então a gente já tinha essa paridade, então não tem muito mais por que tirar isso. Então, no final das contas, os caras desenvolveram Não, um mas plugin. detalhe, e nós aprendemos. Esse é o ponto, Exato, eles exato. aprenderam. Isso quer dizer, É. os caras, então, no final das contas, eles abriram o pessoal a fazer plugin, façam plugin, fizeram plugins lá na plataforma, eles foram aprendendo com aquilo ali, os usuários foram interagindo, foram dando dica do que melhorar, pedir isso, pedir aquilo, não sei o que. Aí chegou num ponto, tinha gente ganhando, isso tu frisou pra mim, né? Pô, tinha gente Claro, ganhando dinheiro, tinha plugin que tava ganhando dinheiro, tava cobrando pra. Né? claro. Tinha um negócio ali por trás. E agora os caras vão simplesmente tirar porque aprenderam como fazer. Ou seja, aprenderam como fazer, não, melhoraram a coisa e agora vão tirar fora. É. As coisas acontecem muito rapidamente no mercado daí, né? Congratulations. É. Aquilo que demorava um pouco para acontecer no mercado de tecnologia, o mercado daí é avassalador. E aí Aham. você vê que essas práticas meio que estão em consonância com alguns dos problemas que tem. Quem são essas pessoas? O Open do OpenAI, que era Open, que depois deixou de ser Open, algumas das práticas aí, a própria segurança no acesso disso aqui poderia ser mais ampliada, porque a gente começa a colocar, as pessoas começam a colocar coisas ali dentro que não são coisas assim que poderiam vazar por todo mundo, Aham. a depender, mas via de regra exige-se uma proteção importante dessas conversas que estão tendo ali, e parece que não é esse o caso. E isso me chateia um pouco, porque, poxa, eles poderiam conviver com plugin. Agora, aqueles plugins que a gente cria, será que vão cair também? Não, aqueles lá são os Aquilo GPTs, né? são os Aqueles são os GPTs. GPTs que lá é da própria plataforma. Então, é da Aham. OpenAI aquilo. Aquilo continua. É os plugins Ah, mesmo, plugins de terceiros ali que tinha na Plugin Store. Aquilo se foi. sim, o Read PDF, não sei o Aquelas quê, coisas todas lá. PDF Plus. Imagina, cara. É. Agora, claro, tu continua podendo ter esses serviços integrados, porque tu tendo uma conta ChatGPT, tu pode ir lá no serviço, aí tu faz a vinculação do serviço com a tua conta, aí tu usa os créditos da conta, né? Não o ChatGPT diretamente, mas
tem uma API, tem chave de acesso à API, tu pode vincular e usar os teus créditos lá. Então, vão continuar tendo esses produtos vinculados ao Uhum. ChatGPT. Só que tu não vai ter mais a plugin store lá dentro do ChatGPT, né? Que o pessoal Ah, otimiza. mas tu Tá? tem coisas aqui, por exemplo, Expedia, Kayak, isso aqui. Não sei se eles vão fazer. Cara, Link Reader, Make a Sheet, Prompt Perfect, cara, Scholar vai, assim, ó, AI, fica bem tranquilo que vai, porque à medida, Smart Slides. à medida que tu vai tendo aí esses dois grandes players aí, Microsoft e Google, por exemplo, só nessa parte de Office aí que tu citou, é, que eles vão integrando a inteligência artificial com seus ambientes ali, ah, é cada vez mais natural tu encontrar isso tudo como é canto, sabe? De tu chegar lá e ter uma, uma, assim, tu ter uma IA para te ajudar a fazer uma apresentação, montar uma planilha, né? Então, assim, tu tens, eu tava olhando esses dias um produto da Microsoft para fluxo de processos, é Uhum, o Power Automate, se não estou enganado. Power uhum. Automate. E eles usam Copilot lá dentro. Já está integrado o Copilot para te dizer assim: eu quero um fluxo que inicie buscando não sei o que numa página e depois sumarizando e mandando sim, esses RPA, esses robôs de automação. Tu consegue. Já tem a janelinha com o ChatGPT, com o Copilot, desculpa, já embutido ali. Então isso vai estar cada vez mais presente. A Microsoft já está botando no Windows 11 isso. No Windows 10 eu vi que ah, tem uma máquina minha, que é tipo um esquema de mídia que eu tenho, que eu não sei porque só naquela máquina a Microsoft habilitou lá o Copilot Beta. Tá? Então naquela máquina tem um Copilot Beta ativado lá, que é uma integração com o sistema operacional. Então vai estar cada vez mais envolvido aí. Então com certeza essas ferramentas, os Canva da vida, sabe? Canva da vida vai ter um vínculo com IA em algum momento. Eu não sei, Vinícius, porque tu pega o Zapier aqui, por exemplo. O Zapier é aquela ferramenta tipo IFTTT lá, do if, then, do If this, this aquele que do você if if this this, then then, do that, then sei do lá. that, é. É, é que você automatiza processos. Certo? Eu não sei se o ChatGPT vai permitir automatização de processos que o Zapier tem com, aqui eles dizem, mais de 5 mil aplicativos na internet. É, eu lembro de algumas pessoas dizendo, não, porque o chat GPT com plugins e tal vai ser um novo tipo de internet. Não, já morreu essa ideia, porque eles fecharam Não, essa. não, 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 não. Cuidado. Porque os plugins não o que eles estão falando aí é da plugin store dentro do produto ChatGPT. Dentro do produto ChatGPT. O que não é o GPT. É uma aplicação que usa o GPT. E, Tá o, dizendo que esses caras todos poderiam usar a API. e esses caras todos podem ir embaixo da API. Como já tem um monte de produto usando a API. Tá? Então, assim, por exemplo, eu tenho no meu prompt aqui no Linux, eu tenho um scriptzinho que usa uma chave do GPT-4 e Uhum, que, pá, eu não lembro como fazer um comando para fazer uma determinada coisa na linha de comando. Cara, uhum, eu não abro mais o navegador. Eu escrevo, eu chamei de GPT o script, GPT, comando para fazer tal coisa. E já me traz uma sugestão de comando. Dou uma revisada, se é uma coisa óbvia, bato o olho, não, tá certo, toca a ficha. E se é uma coisa um pouco mais complexa, eu dou uma checada. Mas já está ali na linha de comando, já não vou no navegador. Certas pesquisas, por exemplo, se tu quer uma notícia, eu vou no Google, ou vou no DuckDuckGo, ou seja, vou num desses pesquisadores, né? Agora, se eu quero ver por que um determinado cálculo, eu fiz esses dias isso, tá? Por que um determinado cálculo que eu estava fazendo não estava chegando no resultado que eu estava esperando, porque eu achei que o meu cálculo estava certo e ele deveria chegar num dado resultado, tá? E aí, cara, se eu for pesquisar isso no Google, assim, tá, talvez eu encontre, vou ter que ler uns negócios e tal. Mas eu cheguei no ChatGPT e disse, olha, eu fiz esse cálculo aqui, esperando tal coisa, e eu não estou obtendo isso aqui. O que erro que eu estou cometendo? uhum. Cara, o desgraçado me trouxe uma explicação perfeita do erro que eu estava cometendo, Não, uma explicação teórica, matemática e tal. Nesse sentido, por exemplo, eu acho que substitui muito a pesquisa no navegador. não, Enquanto mas não é vai. esse o ponto. Né? Eu acho que o ponto eu acho, e aí é um achismo que eu Sim. posso estar totalmente errado.
Eu acho que o fato de tu ter uma loja de plugins aqui dentro Aham. permite que as pessoas mais facilmente encontrem e usem essas coisas dentro do próprio ChatGPT. Sim, se já são usuários de ChatGPT, sim. Sim. Claro, Sem porque dúvida. assim, eu vejo aqui o Zapier, instalo o negócio do Zapier e saio usando, dentro do meu GPT aqui. Aham. Eu não vou precisar entrar lá no Zapier, saber que aquilo existe. Eu acho que é meio que uma coisa para tirar, talvez, ou para concentrar as pessoas nesses serviços. E claro, a API tá lá no fim, você tem razão nisso, de fato, né? Por enquanto, né? Sei lá, vai lá que eles tiram a API Ou também, fica né? tão cara que. Ou aprende com todo mundo, aprende com tudo isso e depois fecha tudo e entrega um produto que os concorrentes faziam. Uhum. Interessante pensar nisso. É. Eram essas as tuas de IA? As minhas de IA eram essas. Eram essas. Eu tenho, eu quero colocar uma de IA então aqui, Ah, meu Vinícius. Se a Deus, gente pra puder tirar a alterar ordem? a Pode, ordem, pode, pode, é o pode. engenheiro da Microsoft está enojado. Ah, sim, sim. Bom, nós Que temos um tem a bloco. ver com A gente tem um IA. blocão da IA então hoje. É. O que que aconteceu? Um engenheiro da Microsoft, aquelas coisas que acontecem muito nas empresas e aí vira, assim, eu não quero dizer que não deram ouvido, porque o engenheiro disse que não deram ouvidos para ele. Também não quero dizer que a Microsoft não se importa com nada que os seus empregados dizem. Eu acho que a gente tem que ver um meio termo. Mas via de regra, em geral, as empresas, né, quando alertadas, e tem muitos casos famosos aí das empresas alertadas pelos seus funcionários não fazerem nada, e aí depois o funcionário vai na mídia e ele, não, peraí, olha, veja bem, né? Uhum. Então ele enviou uma carta para a FTC, para a Federal Trade Commission, e para a diretoria da Microsoft, alertando que o Copilot Designer AI Image Generator, que é um belo nome, porque antes era o Bing Image Creator, É Bing Magic. Bing é um nome horroroso. O Bing, só o Bing. o Bing, Eu acho horrível Bing. Google, tu acha mais bonito do que Acho. Bing Bing é feio pra som, cacete. né? Não sei. DuckDuckGo eu acho mais bonito. Não, DuckDuckGo é horrível, né? Não, eu gosto do O DuckDuckGo. produto é bom, mas o Pato, nome pato, é vai. Pato vai. E aí ele indicou que basicamente a ferramenta não está pronta, não é segura, ela está falhando ao permitir a criação de imagens de violência, alarmantes de violência, comportamento ilícito de menores e além de imagens que apoiavam preconceitos e teorias da conspiração. Aquele problema meio que se resume em muitas bolhas da internet. Esse é um ponto interessante também. Por que que a IA se aprende com o que a internet, ou se é treinada com o que está aberto na internet, por que que ela não iria se comportar, em alguns casos, de forma, ou da forma que se comportam certos grupos na própria internet? Claro que daí você tem todo o estudo e toda a questão de você fazer e colocar controles para que a geração de imagem seja segura. O exemplo que ele deu é que quando se pedia para gerar imagens com a expressão pro-choice, que é um tema relacionado com aborto, de mulheres que defendem, né, que é a liberação do aborto, a ferramenta gerava imagens com monstros demoníacos e bebês mutantes. E aí ele alertou a Microsoft que o sistema deveria ser tirado do ar, indicou que não existiam meios eficientes para resolver, para denunciar e tudo mais. A Microsoft veio, depois se pronunciou e disse que não, a gente leva sim em consideração o que os nossos funcionários dizem. Sim, a gente tem ferramentas robustas de feedback e sim, a gente leva tudo isso muito a sério. Aí eu fui testar, abri o Bing e coloquei, gere uma imagem com o tema pro-choice. Hum, E ele não gerou, ele disse, esta expressão está bloqueada. E aí literalmente. eu vejo... Oi? Eles bloquearam, após isso aqui, eles bloquearam. E nota que tem mais uma situação ali, não é só esse tipo de solicitação, né? Olha aqui, ó, É. ele também gerava, bem feliz e saltitante, que a gente diria, né? Aham. Imagens de adolescentes com rifles de assalto, imagens sexualizadas de mulheres em. Agora eu não vou saber traduzir tableau. É Violent, mesmo? violent tableaus. Isso que é com certeza de origem francesa a palavra. Mas eu não Aham. sei traduzir isso aqui. E de menores bebendo e usando drogas. Tipo assim, o Aham. Copilot ficava feliz da vida fazendo isso aqui. É quadro violento.
Quadros, cenários. Quadros violentos, Em cenários violentos cenários talvez, violentos, né? tá. Pode Blue. ser, pode ser. Bom, e aí eu fiz essa pesquisa e ele bloqueou o tema pro-choice. E eu vejo dois problemas aqui. Claro, não estou nem entrando no mérito da questão do aborto, que não é o objetivo do nosso podcast, mas o problema se por um lado você gera imagens perturbadoras em relação a esse tema, se a solução é você bloquear a geração de imagens sobre esse tema, que, vamos lá, está dentro aí da liberdade das pessoas defenderem esse tipo essa causa, e vejam, ainda vou mais além, sei lá, um jornalista que está fazendo uma reportagem sobre o tema, quer gerar uma imagem pro-choice, ou, por que não, pessoas manifestantes, quer gerar quer fazer um site, né, pró-aborto, não há Ou problema nenhum contra. nisso, ou contra, sei lá, e aí você não consegue gerar uma imagem desse tema. Claro, é evidente que é um tema sensível, não é um consenso na sociedade. A França agora instituiu na própria Constituição, inclusive, eu me lembrei agora o aborto como direito previsto na Constituição. Mas assim, são aqueles problemas, né? Você também pode estar, tentar resolver um problema que de fato existe, você pode impor um limite à liberdade da expressão, liberdade de expressão, né? Que é uma coisa que a gente tem que cuidar muito quando vai regular, não só a inteligência artificial, mas a internet de maneira geral, para que o remédio não seja pior do que a doença que ele está tentando. Veja, não é uma doença, mas assim, é uma analogia que eu estou fazendo, né? Não me interpretem mal. É, Bom, eu vou com a outra aqui, Vinícius, bom, edital, eu já comentei, do TikTok. TikTok? Então, ontem saiu uma sentença que condenou o TikTok a pagar uma indenização de 23 milhões de reais, mais uma indenização para cada cliente que foi atingido por essa coleta de biometria, segundo a ação, de 500 reais. A primeira coisa que eu pensei, puxa, que pena que eu não tenho uma conta no Pois TikTok, é, e né? a primeira coisa que pensei em te perguntar é como é que eu recebo esses 500? Eu tenho uma conta. Não, mas isso não vai acontecer. A Ah, previsão que eu faço é que isso vai ser revertido eu acho que vai ser no revertido? tribunal. Eu acredito que sim, porque vou dar um geral aqui no Aham. caso, né? Essa sentença ela avaliou, abre aspas, a indiscriminada coleta de dados pessoais, biometria facial dos usuários, armazenando e compartilhando os referidos dados sem o consentimento prévio desses usuários. Eu li a sentença, baixei em PDF, aqui tem 20 páginas. Eu confesso que eu não fui atrás dessas práticas, eu não sou um usuário do TikTok, mas eu não fui atrás exatamente de como funcionaria essa prática de biometria facial sendo realizada pelo TikTok. A sentença traz algumas indicações de que já haveria em 2021 uma atualização na política de privacidade do TikTok para permitir a coleta de dados de face. É, mas eu acredito que o grande problema. E antes disso, foi uma ação promovida pelo IBDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa das Relações de Consumo, que teria recebido reclamações de que o aplicativo estaria usando uma ferramenta de inteligência artificial que automaticamente digitaliza o rosto dos usuários, visando a captura, armazenamento e compartilhamento de dados sem devido consentimento, e apontaria a vagueza dos termos de uso. Veja, nós estamos aqui diante de um tema extremamente técnico, que é e que depende de provas aqui. Esse é um ponto, né? Eu li a sentença e achei ela um pouco frágil nesse sentido. Primeiro que ela começa citando o Marco Civil para balizar as relações, relacionando a proteção de dados. Só a partir da página 10 é que se fala em LGPD, porque se utiliza um Tu tempo ali tens o para link dela trazer o aí, Marco Guilherme? Civil. Tu- Não agora, Vinícius. Você tem que Tá, baixar tá. no tribunal e tal. A gente Ah, pode tem que ir lá. disponibilizar o Mas a gente PDF. consegue botar no show notes ou não? Ou a gente vai ter que botar o Eu PDF? Eu tenho que ver se sim, eu, Tá, eu acho que sim. Eu tenho que ver se o link que ele gerou é reproduzível, se não é tá, só por meio beleza, da beleza, pesquisa no beleza. site do tribunal, depois a gente vê isso. E o TikTok veio e disse que ele não faz a coleta de dados a partir da biometria, só que a sentença disse que as evidências demonstram o contrário. E aí me parece que o grande erro, o grande problema é achar que toda e qualquer coleta de
imagens faciais representa um uso biométrico, ou o fato de você tirar uma foto do rosto da pessoa estaria necessariamente ligado com o uso daquela informação para fins de biometria. Isso não é verdade. Eu posso ter uma situação que eu tiro a foto de uma pessoa para colocar num crachá e é somente uma foto para ser colocada num crachá. O controlador ou agente de tratamento não vai realizar nenhuma atividade ou uso biométrico, ou seja, não é a foto em si que define que ela vai ser um recurso ou que ela é um dado biométrico, é o uso que se vai fazer dela. Uhum. E aí a sentença traz, apesar da ré tentar diferenciar em sua contestação de que modo ocorre o tratamento de dados de face de seus usuários, distinguindo o que seria detecção facial e reconhecimento facial, veja, entendo, disse o juiz, que todas as imagens faciais capturadas pelo aplicativo devem ser tratadas como dados biométricos, uma vez que, do ponto de vista dos usuários e das autoridades reguladoras, há grande dificuldade em se distinguir tais aspectos de abordagem, bem como determinar qual o uso realmente feito pelo provedor. E, de fato, independentemente do uso que seja feito das imagens, eles podem identificar uma pessoa. São várias coisas diferentes. Ele diz que é difícil de provar, então eu vou assumir que é. Eu acho um pouco complicado você fazer essa assunção. Muito complicado. Um pouco não. É complicado fazer essa assunção. Ou seja, pelo que deu para a lei entender aqui, parece que o TikTok tentou esclarecer isso. E eu não nem estou entrando, não estou dizendo se ele usou ou não. Pode ser que ele tenha usado mesmo e ele tenha só se defendido usando esse argumento. Mas o Aham. argumento que ele trouxe é válido. Ao contrário, o argumento do juiz de dizer que toda a imagem capturada vai ser considerada dado biométrico porque é possível identificar uma pessoa, aí ele está confundindo dado biométrico com dado pessoal, porque todo dado pessoal é aquele que permite identificar uma pessoa. Uhum. Se esse raciocínio fosse verdadeiro, o nome da pessoa seria um dado biométrico. Então, eu acredito que vai ser que essa sentença, né, que essa decisão vai ser revertida em segundo grau e mostra a complexidade de você lidar com dados pessoais. Essa questão do dado biométrico me parece uma questão interessante, porque, claro, o sujeito pode coletar, usar como biométrico, mas não dizer que não está usando em relação às fotos. Claro que você tem outros dados biométricos que seriam evidentemente biométricos, seja impressões digitais e coisas do gênero. Mas a questão aqui parece que apontou um erro, me pareceu assim, bastante importante em relação ao julgamento dessa questão aqui. Perfeito. Meu Deus do Quer céu. fazer algum comentário? Não, eu só quero meus 500 pila. Se esse negócio der certo, eu quero meus 500 pila. Cara, Ainda oi, na. oi. Fala, diga, Não, pode não, falar. não, eu ia trazer uma notícia aqui, se tu quiser complementar Não, antes. eu só vou trazer uma outra aqui que está mais ou Manda, menos manda. relacionada com dados pessoais, aí você coloca Tá. outra aqui, que é a exposição de dados pessoais em embalagens. Sim, É, sim, 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 sim. essa, por outro lado, é uma questãozinha um pouco mais simples. Mas pelo o fato de ela ser simples não significa que não tenha problemas envolvidos aí. E foi uma coisa que eu já me peguei pensando nela dia desses, ao receber uma compra ali, um pedido do iFood, que vem a notinha. Eu até não me dei conta se todos são assim, mas eu percebi alguns aí que eu me lembro que vem a notinha fora do pacote com todas as minhas informações, CPF sim, telefone eu não tenho certeza. Então veja, o Tribunal de Justiça aqui, lá do Rio de Janeiro, definiu que não haveria danos morais pela colocação de dados pessoais em excesso nas embalagens. Os dados expostos no caso eram nome, endereço e CPF, e a sentença indicou que o CPF seria necessário para fins fiscais e seriam obrigatórios para obrigações legais e contratuais. Ainda faz aquela afirmação que preocupantemente, a gente começa a ver na jurisprudência brasileira que dizer que, como o dado não é sensível, não há dano. É, Por favor, né? E a lei não diz isso. Você até pode assumir em alguns casos que o fato daquele dado não ser sensível diminuiria o dano, mas dizer que só haverá dano se o dado vazado for sensível,
realmente não são assim, não é assim que as Não, coisas não faz funcionam. sentido, não faz sentido. Não faz sentido, depende muito das circunstâncias e das situações em que o dado está envolvido, né? As circunstâncias em torno daquilo, circunstâncias de tratamento. É, então, apesar do tribunal ter decidido que não haveria dano, até mesmo no sentido de que não haveria ilicitude, eu discordo também. Porque se a gente olha essa questão do ponto de vista do princípio da necessidade, por que o CPF teria que ficar fora Lá de fora da da embalagem, né? etiqueta de entrega? Ah, mas para fins fiscais. Eu tenho minhas dúvidas, eu não sou especialista em direito tributário, mas eu acredito que não seria necessário. Posso estar errado, inclusive, né? E aí todo o meu argumento cai por terra. Mas eu acredito e tenho sim, bastante convicção de que sim, há casos em que estão havendo a colocação de dados em excesso nessas etiquetas. O próprio Mercado Livre me parece que também coloca certos dados em. Ah, mas o entregador é do próprio Mercado Livre. Não importa, é uma questão não só de princípio, cumprimento do princípio da necessidade, e também até uma segurança para o titular que não vai ter seu telefone, seu CPF colocado aí nos pacotes que ele fica recebendo por aí. Aí veja, as coisas começam a fazer sentido, porque é uma facilidade muito Só um. maior ainda. Diga. Oi. Eu peguei agora o pacote no Mercado Livre que eu recebi ontem, tá? Ah. Eu tô olhando lá de fora aqui. Ele tem meu nome, endereço, a observação da entrega, preferências por entrega no turno tal. Aí Uhum. tem. Tem mais nada, não tem CPF aqui, não tem descrição do produto, nem nada. Aham. Na Eu embalagem aqui. lá de fora, tá? Assim, não tem. Ela tá É, com uma caixa igual. Ah, é a caixa é a caixa é do. do Sim. YubiKey, assim. Tem esse negócio aqui do lado? É igual, assim, é a mesma Frágil, caixa. cuidado. Mesmo tamanho, igual, tudo igual. É a mesma. Mostra aí, mostra aí. É o mesmo vendedor. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui a mesma caixa. Aqui. Que legal. De fato não tem mesmo. Não tem. É que aqui eu não sei se há uma diferença quando você compra pelo próprio Mercado Livre, entende? Quando é o Mercado Livre que entrega, porque isso aqui não foi entregado pelos Correios. Eu acredito que tem Hum, uma diferença. Enfim, é uma reflexão que eu acho que a gente precisa fazer por uma questão de segurança. Eu tenho um daqueles carimbinhos, inclusive, Vinícius, até não sei se ele tá aqui por cima, que é um carimbinho de tinta que você passa em cima da etiqueta e tal para jogar fora e isso não ficar no lixo por aí com os teus dados. Mas acredito que a gente precisa pensar um pouco mais nisso para cumprir o princípio da necessidade. sim, sem dúvida. Vamos lá. O que você tem Vamos? mais aí? Tá Tá, eu. acabando a bateria do meu teclado. Ih, meu Esse, Deus esse, do esse céu. barulhinho que tá dando é ele dizendo que Não, a não tem bateria barulho tá nenhum. fraca. Eu não ouvi nada, pelo Não dá pra menos. ouvir? Não, eu não tô ouvindo nada. Bom, eu tenho uma bem interessante aqui da Tesla, tá? Uhum. Então, o que que se descobriu, tá? A Tesla, tu consegue usar um aplicativo no celular para desbloquear o carro, ligar o carro, etc, Aham. tá? Além da própria chave do Tesla, tá? E o que que os caras se deram conta? Os carros Tesla, né? Quando tu vai se conectar, quando tu vai nas estações de supercarga da Tesla, tá? Uhum. Tem uma Wi-Fi que se chama Tesla Guest. Uhum. E nessa Tesla Guest, eles têm um Captive Portal lá, que tu recebe esse tipo de tela. Você já deve ter visto aí, quem tá vendo no YouTube, já Uhum. deve ter visto telas que nem essa, em que você vai entrar no Wi-Fi, antes de tu entrar, o telefone já te pede algum tipo de, ou tu fazer login no Facebook, ou tu informar teu CPF, ou pegar um código, né, que o hotel vai te dar na portaria, coisa parecida, Aham. para te entrar naquela rede. Pois então, nessa rede da Tesla, tu tem que botar então teu e-mail, tua senha, né? E tu tens que enviar um OTP, O teu tá? Que é um, e-mail e a senha da conta Tesla que tu usa da, para abrir o carro, é isso? exatamente vinculado Tá. à tua conta Tesla. E aí, e tem um código, tem um OTP gerador, tem um gerador de OTP que, segundo fator de autenticação, bom, maravilhoso, fantástico. Parabéns, Tesla. Parabéns, Tesla, até aí, até aí. Tá aqui. Só que essa comunicação do Captive aqui, ela é feita de uma forma completamente insegura Hum. na rede Wi-Fi, tá? Então, um atacante, se tiver nessa rede, ele consegue interceptar. Mas a sacada não é essa. A sacada é que se tu criar uma rede com esse nome perto de um Tesla, Aham.
tá? E o cara pegar o celular, ele pegar o celular dele, tá? Tu tá perto de um carro Tesla, tá? O cara pega o celular, tu cria a rede e tu faz com que o celular do cara conecte na tua rede em vez da rede da estação, tá? Uhum. Tu consegue pegar esses dados. E esse OTP, inclusive. Então, tu pega o e-mail, o password e o OTP, o código, tá? Aqui eles fazem o ataque com o Flipper Zero, tá? Que é um equipamento difícil de conseguir hoje em dia aqui no Brasil, tá? Mas dá para fazer com outras coisas também. Mas a ideia é que o atacante, então, ele pega esse e-mail, essa senha e esse OTP, que ele estaria utilizando para entrar na rede Wi-Fi para poder fazer o esquema do gerenciamento da carga. E o atacante consegue pegar esses 3 dados, correr ligeirinho antes que vença, antes que expire o OTP. Ele vai lá no seu próprio celular, no aplicativo da Tesla, se loga e habilita o celular dele, sem precisar mais nada, para poder abrir e ligar o carro. Tá. Tá? Então, ou seja, tu O não cara precisa... sai, deixa carregando, vai tomar um cafezinho, quando ele volta, o cara levou o Tesla dele Levou o embora. Tesla dele embora. Tá? É um ataque de man in the middle, tá? Em que o atacante se coloca no meio do caminho entre as duas partes legítimas se comunicando, e se colocando no meio do caminho ele consegue interceptar as informações. Então, nesse caso aqui, a Tesla falhou geral aí, primeiro porque ela está usando o OTP para várias coisas diferentes, tá? Isso tem que cuidar. Isso é outro serviço que a Brown Piper presta, que é pentest em aplicações, né? Uhum. Muito cuidado, assim. Tu gerou um OTP para o cara fazer login, tu não pode deixar ele usar esse mesmo OTP para validar, por exemplo, a troca de uma credencial em outro lugar dentro do sistema, sabe? Uhum. Porque às vezes o que acontece, isso é interessante porque foi o que aconteceu aqui na Tesla. Tu tens, quando tu gera um código OTP, é bom que esse código esteja vinculada à ação que tu quer realizar naquele momento. Deixa eu. Oi, Eu talvez peque por excesso aqui, Vinícius, fale. mas eu sei que cada vez mais tem pessoas que não, às vezes não estão ambientadas com algumas siglas que a gente coloca O aqui, One pessoas Time até da Password. área da não segurança, de que não são da área de segurança, nos escutam. O que Sim, é esse sim. OTP? O OTP é o One Time Password. Normalmente você vai ver quando você ativa um segundo fator de autenticação, tá? Tem vários segundos fatores de autenticação possíveis. Se você usa, por exemplo, Google ou Microsoft, é comum você ter o autenticador da Microsoft no celular, tu autoriza ali pelo número que ele te dá lá e tal, ou o Google ele te pede no próprio YouTube, você que está fazendo login na tua conta em tal lugar, né? Sim ou não e tal. Isso é um segundo fator, é um jeito. Mas uma outra forma é tu ter um gerador de OTPs, um gerador de um número, tá? Ele é sincronizado com o serviço ou site que você está usando, e o número é mudado a cada 60 minutos, 60 segundos normalmente, tá? Então a cada minuto tu tens um código diferente, novo, que não se repete. E aí com esse código, tem que fornecer esse código para fazer o login. Tá? Isso é para evitar que alguém que tenha roubado, tenha visto a sua senha, né? Que ela possa pegar a sua senha em outro lugar, num outro computador e tentar usar. Ela não vai conseguir usar porque vai ter o segundo fator, vai pedir aquele código, tem que pegar o gerador que pode estar no celular, pode estar num chaveirinho ou coisa parecida, e a pessoa não vai conseguir usar. E aqui nesse caso é a mesma coisa, tá? Vai dar o e-mail, vai dar a senha e vai dar esse código, certo? Então, é um erro. A gente já viu isso em sistema, isso acontecendo em sistema. É um erro quando você usa o OTP. Agora estou dando a dica mais para quem desenvolve ou para quem é arquiteto de software e tal. Você está desenvolvendo uma solução que tem OTP. E você usa o OTP para mais de uma coisa. Então, eu uso o OTP para fazer login, eu uso o OTP para fazer na hora de mudar uma senha, eu uso o OTP na hora de habilitar um novo aparelho. Tá? Por aí vai. É um erro você gerar o OTP de maneira genérica, de tal forma que ele possa ser utilizado em qualquer um desses momentos. Tá? Então, se tu gerou um OTP para fazer login, aquele código está lá no banco de dados esperando confirmação, é para login, para mais nada. Né? Se o usuário gerou um outro código para fazer outra coisa, bom, é para outra coisa. Tá? Isso gera algumas vulnerabilidades bastante interessantes, como é o caso da Tesla. A Tesla aqui, ela usa o TP de forma genérica, pelo visto. Para se autenticar, bota o TP. Tá? E aí, para se autenticar e fazer a vinculação de um novo aparelho de telefone com o carro para te abrir e ligar ele, tá? Tu não tem diferença nenhuma das credenciais que tu precisa para se conectar a uma estação de carga, de recarga. Sim, precisaria, talvez, como acontece em
sei lá, no relógio que tu vai, o novo relógio que tu põe, tu precisa apertar uma coisa no relógio, digitar o código que aparece no relógio Isso. no carro, né? Isso. A sugestão que. Algumas sugestões que ele dá aqui é, pá, exigir que o cara tem que estar dentro do carro, Claro. tá? Apertar na tela um ok, sou eu mesmo, entendeu? Ou ele tem que ter a chave do carro, tem que ter a chave, porque o Tesla tem chave. Pegar a chave lá, saiu por NFC, sabe? Ah, agora encoste a chave no seu celular. O cara encosta no celular e, beleza, né? Chequei aqui, tu tá com a chave mesmo. Tô fazendo um enrollment aqui, tô fazendo o cadastro desse cara aqui como sendo um telefone válido para desbloquear o teu Tesla. Então, a Tesla cometeu um erro bastante razoável aqui, tá? Básico. E bem básico, assim, né? E fiquem atentos, né? Quem tem carro aí que abre com aplicativo e tal, porque esse tipo de coisa já foi explorado, inclusive, em carros aqui no Brasil. Alguns anos atrás a gente Eu não comentou. gosto muito dessa ideia. Esse lance é muito complicado porque o pessoal faz muita cacaca. O pessoal sabe fazer carro, sabe fazer motor, sabe fazer... E olha As lá, né? coisas vão Alguns melhorando, nem né? sabem, alguns nem sabem. Não, mas eu É. digo, o pessoal começa a fazer essas vinculações aqui, começa a dar caca. Né? Que nem ar-condicionado. Há uns anos atrás, literalmente alguns anos atrás, a gente investigou, deu uma fuçada aí num celular, Uhum. de uns ar-condicionado, lembra? Que Uhum. tinha o esquema de controlar pela nuvem e blá 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 blá. Aí a gente deu uma fuçadinha lá e descobriu, cara, tu tem o ID do ar-condicionado, tu controla de onde tu tiver. Então, É. assim, é. Não, mas as É. coisas estão melhorando nesse Não, sentido, sem né? dúvida, Você tem uma série de padrões, a indústria sim, está ciente mas desses olha aqui, problemas. mas olha a Tesla aqui. Tesla não é uma empresinha qualquer. É uma empresa de ponta, assim, em termos de tecnologia. Se vende como tal, pelo menos. Cara, Né? eles botaram carros que, em alguns casos, mataram pessoas por erros no autopilot deles, né? Ah, mas isso É, é porque o motorista não tava. Não, tô brincando. não, mas assim, Tu põe um negócio de autopilot e diz, ó, tem autopilot, mas tu não pode tirar a mão do volante. Aí não, né? não é o autopilot. Não. Então tá, mas essa é a minha notícia da Tesla aí. Eu Bom, as tenho minhas outra aqui, acabaram. mas Tu tem as mais duas uma? acabam. Eu tenho mais uma que é bem interessante, que é uma Manda outra bala. caca nessa mesma linha, tá? E Uhum. essa aqui se linka com a tua lá da Microsoft num comportamento. Vamos ver se os nossos ouvintes se dão conta. Tu vai se dar conta de cara quando eu falar, mas. Uhum. É, a Anycubic, tá? É uma empresa que fabrica impressoras 3D. Uhum. Tá? Eles têm uma impressora 3D para fabricar as impressoras 3D Não, deles? duvido. Não Tá, tem. acho que não. Eu tenho uma impressora 3D deles aqui comigo, tá? E essas impressoras 3D, as mais recentes, elas têm, elas têm conexão com Wi-Fi, Uhum. tá? O que, tá bom, sem uma webcam não é tão útil, mas assim, é mais para te poder pausar um serviço. Webcam? Sem uma webcam, porque é muito Ah, útil. sem uma webcam. Porque é muito útil Não tu pá. entendi. É porque é o seguinte, às vezes tu põe um negócio pra imprimir, tá? Aham, E o negócio dá errado. É tipo, aham, se é com filamento, o negócio, tipo, o filamento se perde todo, cai, quebra a aham. peça, ou entorta, dá qualquer porcaria, sabe? Uhum. Ou se é com resina, pode falhar a peça cair no tanque, o negócio ficar batendo na peça lá em cima. Pode dar N porcarias quando tu tá imprimindo, tá? Uhum. Depois tu pega o jeito, é difícil de acontecer, mas ainda assim pode acontecer. Uhum. E quando tu põe para imprimir, algumas coisas levam 10 horas, 11 horas de imprimir, depende da Ah, é? complexidade, sim, depende do que for, e do nível de detalhe, pode demorar muito tempo. Tu Uhum. não vai ficar ali olhando, né? Aham. Então é saudável tu tá remotamente dando uma olhadinha ali, como é que tá indo a impressão e tal. Sim. E já aconteceu umas duas vezes comigo, pelo menos eu olhar assim, ih, meu Deus, tem espaguete na mesa de impressão. Espaguete é Ah, quando sim. tá imprimindo com filamento aí sai tudo do lugar, Já vi quebra a uns peça. vídeos disso. Aí Fica fica tipo um um. cabelo, uma Exato, cabeleira, fica né? uma zona e a impressora É. imprimindo. Feliz da vida, como se Aham. tivesse. Estou trabalhando, estou fazendo Uhum. a peça, né? E aí é interessante tu poder ver que isso está acontecendo. Tu precisa de um webcam para isso, né? Uma câmera. E aí tu para a impressora remotamente. Essa é uma das Uhum. utilidades. E a outra utilidade é tu poder, para não ter que ficar levando o pendrive para cima e para baixo para levar os arquivos para impressão, né? Uhum. Eu posso estar aqui na máquina, no computador, trabalhando no software, na modelagem 3D, gerando o G-Code, indo para o fatiador, gerando o G-Code, eu quero mandar para a impressora
eu não preciso botar isso no pendrive, ir até a impressora, espetar o pendrive nela, ler lá e mandar imprimir. Eu posso baixar via Wi-Fi direto para ela. Tá. Dou a aplicação direto para ela. Só que, claro, né? Tu não vai fazer isso só usando a rede local da criatura, né? O que tu tem que Eles fazer? botaram isso. O que tu tem que fazer? Tu tem que conectar a porcaria na nuvem, que daí tu consegue controlar em qualquer lugar na internet. Então tem que passar por um lugar na nuvem. Né? E a partir da nuvem tu comanda ela. Bom, o que os caras encontraram, tá? Numa impressora específica, tá? As impressoras a Cobra 3D, a linha Cobra 3D deles. Eu não tenho uma Cobra 3D, tá? Nem sei como. Se tu quiser catar para ver como é que se parece e que preço tem, Tá. dá uma catada que eu coloco aqui. Tá? Mas eles descobriram, especificamente nessa impressora, que tem uma vulnerabilidade e que eles podiam usar permissões. Ou seja, existe um protocolo, tá? MQTT, que é para. O nome? Cobra? Cobra Cobra 2? com K. Cobra com K 3D. Tá? 3D. Isso. Aí eles usaram o serviço da empresa, que é uma API, tá? Para te mandar mensagens para as impressoras. Ou seja, justamente esse servidor, tá? Que faz esse meio de campo entre a tua impressora e a tua aplicação. Eles conseguiram abusar de um problema de uma falha de segurança, uma falha de permissões, na real, lá no serviço. E eles mandaram um código não malicioso, que não causa mal nenhum, os caras que fizeram, tá? Que chama Hacked Machine README.gcode. Gcode é a extensão dos arquivos que a gente manda com as instruções de impressão para a impressora. É o que a gente gera no fatiador. O modelo que tu manda para ela, é isso? São as instruções de impressão. O Gcode são as instruções de impressão. Tá? Existe um padrão, é um formato... É uma linguagem para te descrever os movimentos da impressora, inclusive o material que ela tem que usar e tal, não sei o quê. Tá? E aí o que acaba acontecendo? Tu achou ela? Tá, deixa eu ver aqui. Deixa eu copiar. 2.600. 2.600? É. Olha aí, tu achou no Mercado Livre? É. Bonitinho. Tá, mas e aí, o que acontece? Tá. Mas daí, o que acontece é que daí, no texto... Agora eu troquei Não, é aqui mesmo. Eles botaram no texto dentro do arquivo isso aqui. Ó. Então, se tu abrir, os caras avisavam, tua impressora tem uma vulnerabilidade e tal, não sei o que, corrige, desliga da internet, daqui as instruções, tá? Mas o que isso aqui tem a ver, o que esse caso tem a ver com o da Microsoft que tu comentou antes? Eles notificaram a Anycubic do problema, tá? E a Anycubic não respondeu, ignorou. Tá? A velha história. A velha história, tá? Então aqui, ó, até eles dizem, a gente tentou se comunicar a Anycubic sobre os dois problemas de segurança críticos que foram encontrados, tá? Independente ou como é que é? O despite... Apesar dos nossos esforços, nos últimos 2 meses, nós não recebemos uma simples resposta aos nossos 3 e-mails. Pelo menos assim, nenhuma resposta aos nossos 3 e-mails. Tá? Então, eles resolveram fazer isso. Eles atacaram. Não sei se eles chamam de um ataque efetivamente, mas fizeram uma prova de conceito, né, de um ataque a uma quantidade bem razoável de impressoras que eles conseguiram acessar por meio do serviço, tá? Mandando esse arquivo. E depois jogaram na cara. Ó, tá aqui, esses caras estão com tudo furado e não estão nem aí pro serviço deles. Tá? Então, e aqui tá os dois problemas, as duas soluções que eles indicaram para os problemas, tá? Implementar segmentação de rede, medir segmentação de rede, para restringir acesso externo aos serviços. Tá? Então, você aí que tem um banco de dados exposto direto na internet... Dá para conectar e tal. Essa não é uma boa ideia. É o tipo de problema que se resolve com medidas de segmentação de rede, mesmo em nuvem, tá? Tu cria redes separadas para recursos com níveis de segurança diferentes e restringe o acesso externo para não ter problema. Tá? Essa foi uma das cacas da Anycubic. Tá? E conduzir auditorias regulares e atualizações para sistemas, softwares e o servidor MQTT deles lá, para não poder furar a questão das permissões.
tá? Ou seja, o envio de comandos para outras impressoras que não a tua impressora. Tá? E a Anycubic se desculpou pelo incidente, claro. Ah, claro, óbvio. Né? Depois que foi na mídia, aí alguém. Mas eles ainda não explicaram o porquê os 3 e-mails enviados pelos pesquisadores de segurança ao longo de 2 meses foram ignorados. Eu vou dizer assim, simplesmente ignorados não foi deles, né? Eu simplesmente ignorados, eu simplesmente estou eu colocando, simplesmente ignorados. Uhum. Mas tá aí, tá? Outra coisa ligada na internet, que até algum tempo atrás a gente até ligava, para quem saca aí um pouquinho de impressão 3D, às vezes tu ligava num Raspberry ou num computador mesmo. No Raspberry usava o tal do Octoprint, né, para gente ter algum controle remoto sobre, né, com uma interface web da tua impressora, para não ter que ficar lá só no painel da impressora, que também é muito chato. O painel da impressora, em Uhum. geral, é ruim, tá? É ruim de lidar, a usabilidade não é legal. Então, Sim. então é melhor tu pegar uma página web e tal. Então, até um tempo atrás era essa a solução, agora né, as impressoras estão vindo tudo conectada, né? Ligou, conecta no Wi-Fi, configura no É, celular. é aquele problema que a gente passa por eras de discussões recentes, a gente já está há 12 anos fazendo isso, né? Então a gente já Sim. viu eras e eras de hypes de algumas discussões. Após a proteção de dados, que claro, ainda é bastante discutido, óbvio, você tem a IA. Então hoje as pessoas só querem discutir IA e tudo mais. Só que antes também, ou contemporâneo ali, a proteção de dados, nós temos também todo o problema do IoT, né? Lembra do Big Data? Ninguém fala mais de Big Sim. Data. Sim, só IA Só e IA, 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 LLM. IA, IA. É. Poxa, só que nós temos outros problemas ainda que estão aumentando, que são isso aí é a IoT, a internet das coisas. É uma impressora que tu tem que ficar ligada na internet. Uhum. Então, aquele velho problema também de você atualizar, né, de equipamentos que você consegue ligar na internet, mas a empresa para de atualizar, as coisas deixam de funcionar, a própria o próprio fato de eles não serem duráveis quanto tu esperava, o problema da obsolescência programada, da impossibilidade de você arrumar. Então, são coisas que giram em torno desse problema mais ou menos que você colocou. Porque o fato de eles não responderem é muito preocupante. Que você paga, poxa, R$ 2.700 é um valor considerável por um bem de consumo. Eu acho Uhum. que para qualquer pessoa é um valor alto, né? Então você espera Não, depende, um tem certo quem. cuidado Não, ali. depende, tem quem compre perfume esse Não, preço mas na promoção. Não, eu sei, mas é um valor alto, Sim, em não é geral, sim. uma Para noventa cafeteira. e cinco por cento da população é um valor Claro, claro. considerável, sim. Sim. Para um bem que não é de essencial, por exemplo, né? Uhum. Você paga um valor desse por um celular, por exemplo, você vai usar muito mais do que uma impressora 3D. Claro, tem gente que trabalha com isso e tudo mais. Mas só para destacar essas ondas de temas que a gente tem, e meio que as pessoas se esquecem que esses temas estão lá ainda, precisam ser estudados. Ainda tem Big Data, ainda tem proteção de dados, ainda tem Tem IoT. que ser mantido, né? Ainda Mas é. tem spam, eu me lembro quando eu comecei a estudar direito e tecnologia, assim, os problemas eram muito peculiares. Então Uhum. você tinha, obviamente, responsabilidade civil, você tinha, obviamente, propriedade intelectual de maneira geral, mas um dos temas, tinha até livros do spam, era um problema, o spam era um problema pro direito, né? E hoje não, hoje é praticamente um não problema. É. Já se É, transformou, foi meio que resolvido, né? as ferramentas meio que resolveram o spam, né? É. Pelo menos as. E só, assim, tipo, isso vale dinheiro, né? Não é de graça pra tu ter um e-mail também. Claro, Mas, claro, Guilherme, claro. eu queria dar um recado, então, para os nossos ouvintes e para os internautas que Sim. nos acompanham, Antes que do café expresso e do antes do café Café frio? Expresso, assim, Ah, exatamente. tá. Se você se interessou por aquela placa da NVIDIA lá na Kabum, ou se interessou pela impressora que tem no Mercado Livre, compre sem desconto nenhum, porque a gente não tem nenhum tipo de cupom para lhe indicar, nem nada parecido. Lamento. Boa. Lamento. A gente pede novamente que você preencha, se você chegou até aqui, preencha a nossa pesquisa e Ah, por favor. também Por favor. é, E também participe mais do podcast. A gente tem também o nosso grupo lá no Telegram, nas redes sociais, e-mail. Então participe, a gente gosta quando você participa, envia suas dúvidas, suas mensagens, né, suas discordâncias, por que não? Esse é um espaço, ao contrário de outros aí que as pessoas brigam e se degladiam. Aqui é um espaço aberto de discussão, Aham, a gente de não peito briga, né? aberto. Aham, sim, tá bom. Não.
Não, mas não por questões como essa. A gente aceita Eu as já tô opiniões. iniciando, mas É, já começou. tem, Exatamente. tem um, tem um, tem um Já amigo, começou. tem um É. amigo, tem um amigo que há muitos anos atrás, ele me contando que ele brigou com a namorada Uhum. e ele dizia, não é que ele brigou, ele chegou de boa pra terminar com ela. E Aham. assim, fulana, seguinte, ó, eu não quero mais continuar namorando. Eu quero terminar nosso relacionamento porque a gente não tem nada a ver. A gente não concorda com nada. A gente não tem. E ela assim, eu não concordo. E ele ter dito assim, viu? Essa é a história que ele conta, claro que é. É Deve uma ter um piada. floreio. Não, É, não, não. É uma piada, mas em cima de um caso real, uma situação real. aham. Eles não combinavam com nada, com nada, com nada. E um dia eles disse, olha, a gente não concorda com nada, a gente não consegue conviver, a gente não consegue fazer nada, porque a gente não fecha em Uhum. nada. E ela assim, eu discordo. A resposta dela teria sido assim, eu discordo. Pô. Tá, Tá, café café. expresso e café frio, Vinícius. Café frio, o meu café frio vai para essas empresas que, apesar de notificadas, não tomam nenhuma ação. Tipo uma Anycubic da vida, a, lá a Microsoft, quando o cara já avisou. Mas assim, Uhum. lembrando que isso não é exclusividade nem da Microsoft, nem da Anycubic, né? E a gente já teve assim várias e várias histórias. A Oracle já teve coisa assim. Agora lembrar, mas puxar o fio. Mas tem um monte de casos que a gente já viu ao longo desses anos de pessoal sendo notificado, só fazendo alguma coisa depois que vem a público. Inclusive, nós temos um episódio que eu lembro que a gente gravou sobre isso, que é um episódio sobre essa questão do disclosure. Notificações. Não, tem notificações de vulnerabilidade, sim. Deixa eu pegar aqui que eu já vou. Ah, Notificação. aqui, ó, Vinícius, eu falei sobre Ah, IoT antes. ah, Lá em 2019, a qual gente episódio? gravou, eu tinha esquecido, o 213, as 10 principais vulnerabilidades da IoT. Tá aqui pro A pessoal gente aqui falou no. sobre IoT. Ó, tá aí. Tá, beleza. Mas esse do Comunicando Vulnerabilidades é o 157 de Tá. Mas 2018. a gente não tem um sobre o disclosure também, além do É esse, comunicando. É é esse aqui que esse, a gente comenta? é esse, é esse aí. Que aqui a gente falou Não, da reação. tem o É, reagindo a comunicações de vulnerabilidade, que é o tá. 50. Tá, então Então é o 157 foi 50 comunicando, tá aí na tela. e o Agora, reagindo é o 5, foi o 50. aí aqui tem o link reagindo. Inclusive tem dois links juntos aqui, ó, aqui no episódio 157, tá? Hum. Tem além dos 50 que o Guilherme já está indicando para vocês, deixa eu aumentar um pouquinho a fonte para quem está vendo no YouTube. Além dos 50, que é reagindo a comunicações de vulnerabilidade, a gente tem o episódio 41, que é o incidente de segurança do Banco do Brasil, que aconteceu em 2014. E a gente tem um incidente bancário de 2016, né, que também fala um pouco dessa reação aí. Que a Então tá gente não aí. disse qual foi o banco, né? Não, mas nem que nos matem. A gente não abre a boca. É. Se descubra. Não, E aí, saiu, e aqui, foi o ó, 111. e o 50 daqui, ó, reagindo a comunicações de vulnerabilidade. Nem imagem tinha na época, não tinha capinha específica do episódio, ó. Isso que é dos antigos ainda. Tá até quebrado o link do share aqui pra mim, pelo menos. Mas tá aí. Episódios que são bem interessantes, pelo menos na nossa opinião, né? Vale a pena ser. Mas enfim, Guilherme, meu café frio vai para esse pessoal aí. Tá. O meu acho que sim também, né? Talvez a questão da IA, a não resposta lá ao funcionário. Hum, Lembrando que essa é uma questão de resposta a incidentes, porque você e uma não, pode não ser um incidente, mas você precisa ter a sua empresa precisa ter um canal para responder e avaliar essas questões, porque uhum, a grande maioria das coisas pode ser bobagem, mas você pode ter coisas muito sérias entrando ali por aquele canal. E aí aquilo se conecta, esses canais de comunicação que vão servir tanto para comunicações gerais como comunicações de vulnerabilidade ou de incidentes também vão se encaixar no processo de gestão de vulnerabilidade. Então isso é importante. Meu café frio vai para eles também. O meu café quente expresso, não é expresso. café quente, é o café expresso, Expresso. vai para o edital de 100 milhões para as mulheres na computação. É isso que a gente espera. A gente espera que cada vez mais as mulheres estejam nesse ambiente ocupando os lugares que são delas. Então,
foi, é claro, não é o suficiente isso, mas é um caminho interessante. Mais uma das E ações, das pequenas ações que pequenas são ações, necessárias e que devem ser feitas. Sem dúvida nenhuma. certo? Tá, É isso? eu te acompanho Expresso também? no café Ótimo, expresso, tá? Te acompanho no café ótimo. expresso sem dúvida nenhuma. E era isso, Guilherme. Dessa vez Então, não deu nos caca nenhuma na encontraremos, gravação. ficaremos aqui com os 10 anos. A gente teve umas diferenças de prazos aqui, então vamos ter que ajustar qual vai ser. Eu vou ter que ver isso aqui depois também. Porque às vezes não tá. Não Você alinha publica um direitinho, depois, né? não alinha Aham. direitinho, né? A gente perde, ou às vezes talvez a gente esteja gravando mais agora do que. Numa Naquela frequência época. maior hoje do que naquela época, então vamos ter que ajustar aqui isso depois. Fazemos e esperamos vocês no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima! Até a próxima! Beleza? Beleza, Guilherme. Deu tudo certo a gravação dessa vez, não perdemos nada, né? Ótimo! Tá. Show de bola. Placa de vídeo. Essa placa de vídeo aqui. Ah, Eu não sei se isso aqui para jogo isso é legal. Não sei se funcionaria. Não sei se é mais para deep learning mesmo esse negócio. Porque ah. para jogo, até onde eu sei, tem as 4090. Se tu olhar uma 4090 aí, é na faixa do. Que também serve para fazer umas brincadeiras nesse sentido. Mas é mais para jogar mesmo. Dá 12 pau, 13 pau uma 4090. Mas essa outra placa que a gente viu, ela não é pra jogo? Cara, eu não, aí eu sou ignorante nesse sentido, tá? Pra mim, a linha da Nvidia pra jogo, entende? Que tu vai encontrar aí, Uhum. são essa linha, tipo, as 3070, claro, daí tem 50, 60, 70, 80, tá? E as 90. Mas são a série 30, a série 20, a Ah, série. tá. De fato, tem razão, Vinícius. Tá? Aqui a descrição deles é a seguinte, ó. Ah, Tarara, parará, equipada com a arquitetura NVIDIA Ada Lovelace, é, que é um novo patamar de produtividade profissional. A NVIDIA tal combina os mais altos níveis de renderização, visualização, IA e desempenho de computação disponíveis em placas gráficas. Fornece capacidade para gráficos e visualizações massivos, renderização fotorrealística em tempo real, ambientes nossa. imersivos, computação poderosa e criação e implantação de soluções de IA. Deve rolar pra um jogo. Deve, tipo, Não, deve, mas aqui imagino que ela seja, tu tem razão, é uma coisa mais para outras funcionalidades, né? até porque o preço é meio. Tá, se vocês procurarem, quem tá nos vendo no YouTube aí, der uma procurada no YouTube mesmo aí, RTX 6000, a da Gaming Test, tá? Vocês vão Hum, encontrar uns canais do pessoal botando ela contra jogos em 4K e tudo uhum. mais aqui. O negócio é violento mesmo, pelo visto, tá? É violento. Enfim, Tá né? bom, Enfim, essa é uma vamos coisa lá. que eu vou só ver no YouTube mesmo, não vou ver na real. Tá, tá. Isso aí, Guilherme. É Hora do isso aí, almoço. cara. Vamos lá. Grande abraço pro pessoal. Falou, pessoal. Um abração. Até Valeu. mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.